A Juiz esclarece. Vamos continuar na temática do abono de família e, nesta sessão, iremos ver o que se passa com a atribuição dessa prestação social quando os agregados residam noutro país ou quando estejam separados em países diferentes, residindo uns num país e outros noutro país. Compro aqui realçar desde já que não é a nacionalidade das pessoas que determina ou condiciona a concessão ou não do abono, tem a ver com critérios relacionados com o estatuto económico e a residência. Assim, se tivermos, por exemplo, uma família de cidadãos portugueses que tenham ido residir para outro país da União Europeia, por exemplo, terá de ser verificado relativamente aos requisitos desse país onde residem os pressupostos da atribuição do abono de família. Nesse caso, terá de ser feita a prova junto das entidades desse país, relativamente a todos os elementos e de acordo com os requisitos que forem aplicados nesse país. Portanto, não é o facto de serem portugueses a residir no estrangeiro que fará com que seja a Segurança Social Portuguesa a conceder o abono. Será, em princípio, o país da residência de todo o agregado que deverá verificar os requisitos da atribuição desse subsídio. Maior problema se levanta quando temos famílias distribuídas por vários países. Quando, por exemplo, mesmo no caso de não estarem separados ou divorciados, temos aqui a mãe a residir com os filhos e o pai a residir no estrangeiro. Será necessário verificar, num caso e noutro, em que país, portanto, qual é a regra da prioridade, qual é o país que é responsável pelo abono. Sendo certo que, nesse caso, havendo direito em ambos os países, o que irá acontecer é que existe o país responsável, portanto, que irá verificar os requisitos do abono naquele país e, se o montante do abono que seria concedido no outro país for superior, portanto, será concedido o suplemento desse abono a família residente aqui em Portugal. Vou dar um exemplo concreto. Temos uma mãe que reside aqui com os 2 filhos e o pai está a trabalhar na Suíça. A mãe reúne os filhos, têm direito a receber abono aqui em Portugal, verificados todos os requisitos relativos ao património imobiliário, portanto que não seja superior a 240 vezes o indexante dos apoios sociais. Tenha um rendimento que se enquadre dentro dos escalões previstos de que falei na anterior sessão, que todos os anos são revistos, portanto, desde que reúna todos os requisitos e tenha direito aqui ao abono, ir-se a ver qual é o montante que é concedido aqui e, pelo facto de o pai trabalhar na Suíça, também haverá direito ao abono nesse país. Portanto, ouvimos aqui uns ruídos derivados do vento, estamos numa zona ventosa, mas isso não irá impedir a continuação desta sessão. E se existir uma diferença entre o abono português e o abono suíça, sendo responsável Portugal, o que irá acontecer é que o abono é calculado cá, o abono é calculado na Suíça, Portugal paga o abono a que a criança tem direito e a Suíça irá pagar o complemento, portanto, a diferença entre o abono e outro, sendo tudo canalizado através da Segurança Social Portuguesa. Portanto, haverá sempre que verificar quando as famílias estejam separadas em vários países, distribuídas por vários países, portanto, ver o montante que é atribuído num país, o montante que é atribuído noutro, ver qual é o país responsável pela atribuição do abono e depois fazer com que a família receba o suplemento, portanto, a diferença existente entre um abono e outro, portanto, acaba por beneficiar do abono mais elevado, sendo pago preferencialmente no país da residência e depois sendo responsável de forma secundária o país onde o outro progenitor trabalha. Portanto, chove e há vento, mas vamos prosseguir. O que acontece quando o progenitor guardião reside, por exemplo, em Portugal e o outro reside noutro país e recebe o abono, por exemplo, nos casos de divórcio e não entrega o abono para fazer face às despesas dos filhos. Nesses casos,
a mãe ou o pai residente com as crianças que não recebe o abono porque o outro progenitor não o entrega, poderá contactar diretamente o organismo daquele país de forma a obter diretamente para si, receber diretamente, mesmo que não residindo no mesmo país, o abono que lá seria entregue ao progenitor que trabalha naquele país, mas não cumprido esse progenitor a obrigação de entregar aos filhos, para os filhos, o abono que recebe no país onde reside, portanto, o outro progenitor residente, por exemplo, em Portugal, poderá acionar diretamente, contactar diretamente esses organismos de segurança social de forma a receber por si próprio o montante a que tem direito. Existe um site europeu que fornece todas as informações disponíveis para saber em que termos é que pode ser concedido ou não essas prestações sociais de que temos vindo a falar e que iremos divulgar nesta sessão, em que as pessoas podem obter diretamente por si as informações que forem necessárias para saber quais são os requisitos da atribuição e do recebimento direto das prestações sociais que são concedidas noutros países por ali residir e trabalhar outro progenitor que não o guardião. Portanto, que não aquele que reside efetivamente com as crianças. Porque a lógica do abono é precisamente esse, e das prestações sociais destinadas à infância e juventude. É permitir que as crianças, portanto, tenham acesso aos meios, à educação, e por isso o pai ou a mãe que recebe o abono não poderá utilizar o abono para outros fins que não sejam esses de beneficiar os filhos em termos de educação e de sustento, de forma que possam ter uma qualidade de vida que preencha requisitos mínimos de dignidade. Relativamente a esta questão, penso que no caso destes agregados que estão espalhados pelo mundo, que é uma situação cada vez mais frequente, expus o essencial. Bem, haja pela atenção.